até uma informação de que ele aceitaria qualquer salário. Queria saber de vocês se teve algum contato com o jogador depois dessas declarações, se vocês têm interesse realmente em trazer o atleta, em negociar, visto que ele já demonstrou que quer muito jogar no Flamengo. Tudo bem que não é a primeira vez que ele fala isso, né? Primeiro, em relação a ontem, eu passei ali quando você pediu ali para responder algumas perguntas, só que tinha uma solicitação para que a gente respondesse hoje. Então, é só para te dar essa... Em relação ao Vidal, é evidente que a história e a grandeza desse atleta é legal ver ele fazendo algumas ações. É um jogador de altíssimo nível, mas não tem absolutamente nada, não tem nada, não teve nenhum contato direto com o jogador. Aliás, geralmente, quando a gente vai fazer alguma inserção mais firme em relação ao jogador, sempre a gente entra em contato antes. Eu sempre, desde o começo de 2019, a gente sempre fez um pouco do que o Pablo falou aqui há 5 minutos atrás. A gente vai pelo lado do agente, a gente vai pelo lado do atleta, faz uma paralela e vai até o final. Nunca a gente vai por um lado ou para um outro. Isso aí sempre foi feito aqui. E em relação ao Vidal, a gente ainda não teve, a gente não teve nada absolutamente. Evidente que a gente acompanha as redes sociais, a gente, até pelo tamanho do atleta, um atleta muito importante, mas não tem nada. Posso? Pode. Oi, Letícia, coluna do Fla, Braz, boa tarde. Desde que chegou, o Diego Alves é um jogador muito importante para o clube, mas em 2022 mudou um pouquinho o patamar, ele está praticamente como goleiro reserva e tem o contrato até o fim desse ano. Queria saber se o Flamengo já tem uma posição definida sobre a renovação ou não de contrato do Diego Alves. Não, o Flamengo ainda não tem nenhuma decisão, até porque tem 3 meses, existe uma temporada inteira e as coisas serão estabelecidas dentro do seu tempo, como sempre foram. Então, não tem absolutamente nada. Boa tarde, Marcos, Bruno. Queria que um de vocês falasse para a gente com relação às notícias que saíram hoje de uma proposta do Flamengo pelo goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Há 3 dias você disse para a gente que ainda não tinha nada. E também aproveitar para falar sobre o Marcos Antônio, lá do Shakhtar, que também saiu notícia ontem. Puder esclarecer para a gente se tem realmente alguma coisa, se já teve proposta. O Marcos Antônio não tem nada, e hoje também não tem, no momento, nada pelo Santos. Hoje. Marcos, eu queria te perguntar sobre o Diego Rossi. Se existe alguma negociação com o Flamengo? Existia um interesse maior quando a gente ainda estava viajando. A gente ainda monitora esse jogador, até porque existem vários jogadores que são monitorados aqui, independente de querer contratar ou não, de passar pela parte de aquisição ou não, mas não tem absolutamente nada. Braz, só voltando aqui no assunto Vidal, o jogador falou na entrevista que se os dirigentes do Flamengo e a comissão técnica quisessem ele ia fazer de tudo para vir. Vocês pretendem apresentar um projeto para o jogador? Como é que vai ficar assim? Vão esperar ele procurar o Flamengo? Guilherme, eu acho que é o seguinte, pelo tamanho do jogador, pela forma que o jogador se expressou, o Flamengo sempre vai ficar agradecido por esse ato. Mas o que eu posso te falar, efetivamente, é que não tem absolutamente nada. Então, hoje não tem absolutamente nada. Quando eu falo hoje, é porque, às vezes, a gente, até no dia a dia, no trato com os setoristas, com os jornalistas, e alguns não entendem isso. Tem jornalista que tem dificuldade de entender isso. Às vezes, num momento, a gente, de fato, não está em cima desse jogador, a gente não está
não que não esteja procurando, mas não está avançado nesse jogador por várias situações, e daqui a pouco muda a chave, as coisas, de repente o jogador avalia de uma melhor forma, o próprio dirigente do outro lado fala, pô, eu não quero ficar com esse problema aqui, então eu vou soltar o jogador, e aí as coisas acontecem. Então, assim, o que eu posso falar para você, Guilherme, hoje, é que não tem absolutamente nada com o Vidal. É isso que eu posso te falar. Boa tarde, Braz Spindel, Sidão Marinho, da Litoral News. Queria falar um pouco sobre a compra do Andreas Pereira, né, junto ao Manchester United. Muitos torcedores têm reclamado bastante, falando que é um negócio errado, devido aos erros que ele já teve, mas todos sabemos que é um grande jogador. Qual mensagem você deixa para esse torcedor que tem criticado? E vocês chegaram a conversar com o jogador, tentando incentivar, porque do que a gente percebe, claro, a gente não vive o dia a dia, mas do que a gente percebe, o psicológico dele está um pouco abalado. Queria que você comentasse sobre isso também. Em relação, efetivamente, ao Andrés, eu não vou falar, mas eu não vou perder a oportunidade da tua pergunta. Se você fizer uma pesquisa lá, quando a gente foi trazer o Gerson, existiam inúmeros questionamentos em relação ao preço. Quando a gente trouxe o Rodrigo Caio, a imprensa paulista quase desdenha. Quando eu falo imprensa paulista, é que eu tô fazendo bloco, eu só deixando claro de onde veio. Então, assim, essas interpretações, essas análises, elas são normais em relação a jogador e elas são muito subjetivas, né? Um jogador que existe um peso em cima dele. Aqui não tem criança, eu sou torcedor do Flamengo também. Existe um peso em cima dele em relação ao erro cometido na Libertadores. Então eu acho que tem um conjunto de obra aí em cima dessa negociação, mas eu não vou me estender a ela. Um pouco mais à frente a gente irá falar desse assunto. Oi, Marcos. Spindel, boa tarde para vocês. A gente sempre nota, acompanhando as redes sociais, que há muita ansiedade da torcida e talvez da imprensa também, por conta de contratações, né? Contratação o tempo inteiro. Daqui a pouco o elenco tem 50, 60 jogadores. As inscrições para a Libertadores terminam em 20 dias, mais ou menos, acho que é 3 de abril, né? 2 de abril. 2 de abril. Vocês admitem começar a fase de grupos da Libertadores com o elenco que está aqui hoje? Quer dizer, de repente não surge mais nenhuma oportunidade, mais nenhum negócio. É possível que o Flamengo entre na Libertadores com o que tem hoje? Para mim ou para ele? Vai. Quem se habilita? Pode ser, vai. Eric, o que eu posso dizer que o elenco do Flamengo é um elenco que eu tenho certeza absoluta que está apto a disputar o título da Libertadores. Isso não quer dizer que a gente não fique e não tenha o cuidado de sempre estar se reforçando. Agora, tem bastante tempo aí para a gente fazer as contratações. Não sei se serão possíveis, não sei se serão... Possíveis serão, não sei se serão efetivadas. O que eu posso falar é que o certo mesmo, o melhor dos sonhos era que todos esses jogadores estivessem aqui no primeiro dia, para que o Paulo analisasse, conhecesse e de fato fizesse o seu trabalho. Não foi possível por várias situações. Uma delas porque tanto eu como o Bruno, nós tínhamos uma ideia de que o Paulo tinha que chegar aqui primeiro para que fizesse análise do elenco. Isso não quer dizer que ele não trabalhou no elenco antes dele chegar aqui no Brasil. Paulo é um estudioso, a comissão técnica dele é muito estudiosa, mas eu e o Bruno nós tínhamos uma definição. Isso tem que respeitar também as nossas decisões. E que a gente entendia que o Paulo tinha que chegar aqui e, de fato, conhecer o elenco para depois ir fazendo. Porque se a gente chega, faz todas as contratações, ou boas ou ruins, ou que a gente entendesse que tinha que fazer, e joga no colo dele,
o dirigente, se teve uma rapidez que não precisava, poderia esperar um pouco a comissão técnica. Aí, quando não se faz isso, como se faz a outra opção de se esperar o Paulo e a comissão técnica dele, para depois do entendimento a gente fazer as contratações, aí também tem os questionamentos. O que aconteceu que a gente, no meio desse processo, teve uma situação do Banco Central e que se tinha uma solicitação para que a gente cuidasse das contratações, analisasse, mas que teria que ter uma pausa. Isso foi feito, a gente está retomando aí, tanto que a gente retomou, que logo que se tirou que a gente virou essa chave, já fizemos uma contratação, a gente está analisando uma coisa que eu queria falar para a torcida, para todo mundo: ninguém quer mais contratar do que quem está aqui na diretoria do futebol. Você sempre quer contratar o melhor jogador, o jogador mais forte, o jogador que possa fazer o melhor pro clube. A nossa responsabilidade, a pressão é enorme. Em alguns momentos é até desumana. Eu não estou reclamando, apenas estou pontuando. E só que a gente tem que fazer as coisas com tranquilidade, com calma e, claro, dentro de algumas determinações em que o presidente Landim assim o determina. Ele é o presidente do clube, ele tem uma maneira de gestão, e a gente sempre vai respeitar isso e sempre vai apresentar a ele, o departamento de futebol sempre vai apresentar a ele caminhos que sejam dentro do que é plausível em relação a isso. Então, é só isso. E acho que só também complementando o que o Marcos falou, dentro desse processo, a gente teve um processo longo e com uma formação de convicção muito grande, de escolha do treinador e da comissão técnica, com o perfil que a gente entendia e a gente entende que é adequado. A gente tem uma convicção muito grande no Mister, na comissão técnica. Depois disso deriva um trabalho de integração e de adaptação da estrutura do clube com essa comissão técnica, o trabalho dessa comissão técnica com os atletas e depois a rotina de jogo para que eles possam absorver as ideias e os conceitos. Até a gente estava conversando com o Pablo aqui antes da coletiva e lá no Bordeaux, levou uns 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses, para que todos os conceitos tivessem completamente absorvidos pela equipe, pelos atletas. Então tem também, além da gente entender que o elenco é muito forte, óbvio, como o Marcos falou, a gente está sempre querendo qualificar, dar mais alternativas para o treinador, para o clube, para o torcedor, trazer grandes atletas. O elenco já é muito forte, mas tem um foco também no trabalho do dia a dia, para que a gente possa dar para os atletas, para o treinador, a estrutura necessária para que o grupo possa evoluir, e isso precisa de um pouco de tempo também. Então, acho que a pergunta é muito pertinente. Aí, com o tempo, a gente já vai vendo as ideias e os conceitos em campo, e além de mais um ou outro reforço e qualificação pontual, tem essa evolução do trabalho aí que vai ser muito importante. A gente já vê ideias e conceitos em campo, tenho certeza que mais um pouquinho de tempo isso vai ficar mais claro e evidente ainda.